Comece bem o dia. Bom dia, ABC, com Ricardo Leite. Ricardo Leite. Olha, minha gente, estamos juntos com você aqui na programação da sua Rádio ABC. Uma ótima manhã para você que está com a gente sempre acompanhando todos os dias. Para quem já está no Facebook, já está acompanhando com todo carinho. Já está vendo que a deputada Ana Carolina Serra está nos estúdios com a gente, a deputada estadual. Ela tem a sua base, obviamente, na cidade de Santo André, no ABC de uma forma geral, mas é só você visitar as redes sociais da Ana Carolina para você perceber que todos neste ano como deputada estadual. Ana Carolina, que prazer tê-la com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a vocês, todos os ouvintes, a toda a equipe da Rádio ABC que está aqui logo cedinho, fazendo acontecer e levando a notícia para quem mais precisa. Prazer é todo nosso. Mas olha, Ana, que legal. Na semana de Natal, você está aí com a equipe toda batendo ardido, né? É verdade, gostei, batendo ardido, isso mesmo, o calorzão lá fora e a gente aqui, claro, trabalhando. Aqui Afinal de dentro contas... está mais calor ainda. Verdade, mas esse depois a gente conversa, porque o ano que vem vai estar melhor. Ano que vem vai estar melhor, graças a Deus. Tomara. Mas como diz o slogan do ex-prefeito Paulo Serra, o trabalho não para e com a gente também não pode ser diferente. Agora é impressionante como nesse ano você começa e vem parecendo um motorzinho, né? Tal, janeiro, fevereiro, março, abril, tal. Chega dezembro ainda batendo ardido e tudo mais. E é interessante isso, Ana, porque eu acho que você passa uma mensagem muito legal para o nosso público, que é assim... muitas pessoas sempre me questionaram. Eu sei o que faz o senador, eu sei o que faz o governador, eu sei o que faz o presidente, mas que raio faz o deputado estadual nessa história? E você com o seu trabalho, todo dia eu venho aqui, eu trago uma notícia, eu sempre estou comentando alguma coisa e tal, projetos e tudo mais, e aí eu falo para as pessoas, está vendo o que faz o deputado estadual? É impressionante porque isso está inspirando as pessoas a perceber a importância da Assembleia Legislativa, né, Ana? É isso mesmo, Ricardo. E, aliás, a gente tem muito que agradecer ao seu trabalho, ao trabalho de toda a equipe, que lembram em quem elas votaram para deputado estadual, deputado federal. E na minha campanha em 2022, em toda essa caminhada, o que a gente fez? Vamos explicar o que faz um deputado estadual, o que nós podemos fazer de trazer justamente melhorias para a nossa região, para a nossa cidade, porque muitas vezes as pessoas pensam, tá lá longe na Assembleia Legislativa, não está vendo o que está acontecendo aqui na ponta. E, na verdade, o trabalho do deputado estadual é de um grande vereador, contato com os prefeitos e a importância de ter o contato ali com o governador, de mostrar assim, olha, na minha região está precisando disso, e de brigar pela região, brigar no bom sentido, né, Ricardo? Porque ultimamente todo mundo está brigando por tudo. O mundo está em guerra. Verdade. Então a gente fala de lutar justamente para a região precisa, aquilo que as pessoas precisam, e mostrar, porque são 645 municípios, Ricardo, né? Então o governador está lá dentro dos seus afazeres, e aí a gente vai lá, mostra e luta e briga e traz essas melhorias que são importantíssimas para todos nós, porque afinal de contas a política ela só faz sentido se ela afetar quem está lá na ponta, né? Que somos nós aqui. Então quando a gente começa a trazer emendas para a cidade, ver melhorias na saúde, a questão da causa animal que a gente está fazendo, participando todo mundo, eu faço questão de usar a comunicação que é através de vocês, da imprensa, através das redes sociais, no nosso dia a dia, porque a gente tá em casa, vai no açougue, vai na padaria, no supermercado, encontra as pessoas, conversa, e é importante dizer o que a gente está fazendo no nosso trabalho. Isso é muito legal, e a Ana veio aqui para bater um papo com a gente. Então você que está ouvindo a Rádio ABC, qualquer lugar da cidade de Santo André, o pessoal do ABC, você da cidade de São Paulo, muitos ouvintes aqui na cidade de São Paulo acompanhando, pessoal no interior, pessoal do litoral mandando mensagem para a gente aqui, agora há pouco está trocando ideia com as pessoas do litoral de São Paulo e tal, que acompanha. Antigamente o rádio, ele tinha um limite, né? Era só o rádio na ponta da antena, então pegava ali naquela região aonde chegava o som. Hoje a gente tem o YouTube, Facebook, a gente tem muita gente pelo aplicativo, então você acaba atingindo as pessoas, e é muito legal isso, quando você fala do trabalho, né? Tanto o que foi feito pelo Paulo Serra na Prefeitura de Santo André, o Gilvan dando continuidade, agora tem a Ana Carolina como deputada estadual. É muito legal porque você fala assim, vocês têm ajudado, vocês da imprensa têm ajudado a gente a falar que do trabalho que a gente está fazendo e tal. E todos os dias, Ana, eu agradeço de coração por você, pelo Paulinho, e você vai falar assim, e por quê? Porque eu estava me sentindo sozinho, clamando no deserto. Mais ou menos assim. Eu sempre falava para as pessoas, gente, tem possibilidade
é possível se fazer a boa política, é possível se fazer coisas boas. Nós temos aí deputados federais, senadores que estão trabalhando e tal, tem muita gente boa. É que às vezes você tem que achar pulga e tal, tem que achar lá no palheiro, você entendeu? Agulha no palheiro. Você tem que ir lá e tal, caçar mosca branca, sabe? Achar aquela coisa rara e tal. Mas tem, e a gente precisa valorizar. E quando o Paulinho começou a fazer o trabalho dele na prefeitura, e você foi para a Assembleia Legislativa, quando você começou a bater ardido lá, pá, trabalhar, eu falei, puxa vida, que legal. Eu falo aqui para as pessoas, tá vendo como é possível? Tá vendo como dá certo? Tá vendo como existe pessoa que vai para a política e transforma a forma de se fazer política? Então, assim, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas primeiramente te dar esse depoimento de que legal, porque vocês estão facilitando a vida daqueles que acreditam que é possível fazer o bem na cidade, no país, de uma forma geral. Obrigada, muito. Eu estou muito lisonjeada de receber aqui todos os elogios, mas, Ricardo, esse é um compromisso que a gente tem desde lá de trás, de 2016. E eu gosto de dizer que tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Nossa, e na política também não é diferente. A questão é que, muitas vezes, o mal é barulhento. E os bons se calam, e a gente não pode se calar. Então, quando a gente tem a vocação, a vontade de fazer a diferença, seja através da atividade que você exerça, você vai fazer bem feito e vai fazer a diferença na vida das pessoas com o trabalho que você exerce. E pode ser o trabalho que for. E com a gente quis, então, lá, os astros, que a gente fosse para o meio político. Paulo Henrique sempre quis participar da vida política, eu já mais tímida, mas a população pediu, vim aqui, conversei com você, contei a história, lembro. Aliás, eu venho aqui desde quando eu atuava na área previdenciária, e é muito legal falar dos direitos das pessoas e ter essa oportunidade, esse contato com o público através do trabalho de vocês, de quem acredita no trabalho da imprensa livre, da imprensa verdadeira, e que mostra justamente aquilo que é de bom, porque às vezes a gente acorda, liga o rádio, e também aqui legal falar que a Rádio ABC começou na AM, agora já está na FM, no YouTube, nas redes sociais. A gente vem crescendo junto com a Rádio ABC e com a nossa região. Então a gente liga o rádio e começa a ouvir o quê? Só coisa ruim. Nossa, nem me fale. É só isso tragédia, coisa ruim. Nosso dia também, Nossa, Ricardo. nem me fale. Então, assim, vocês levam esse impacto e trazem também essas boas notícias para as pessoas, para que elas também, contas, naquele momento que a gente está recebendo ali aquela quantidade de informação, a gente também precisa dosar e saber aquilo que é de verdade, aquilo que é de mentira, aquilo que às vezes está sendo divulgado só porque quer like na rede social. Então, o trabalho de vocês enaltece também todos os trabalhos aqui de quem trabalha para o Grande ABC. E um detalhe, gente, que está acompanhando a gente, pessoal que está acompanhando a gente pelo rádio, pelas redes sociais, um detalhe seguinte, todo dia eu falo aqui, a Ana Carolina falou sobre os barulheiros, tem gente que precisa debater, tem gente que precisa fazer um escarcéu, e de repente você só precisa estar do lado certo, você só precisa fazer a coisa certa e tudo mais. Às vezes as pessoas fazem um barulhão nas redes sociais, e eu sempre digo aqui o seguinte, falo, gente, essa turma aloprada, essa turma do barulho, não vai resolver o nosso problema. Na hora que, com todo o respeito que eu vou falar, que a porca torceu o rabo, na hora que nós precisarmos de gente preparada para debater, para confrontar, para mostrar a solução, para mostrar a saída, nós vamos estar na roça. Nós estamos na roça, porque chega na hora H, a galera do barulho bomba na rede social. Você vai lá, o careta tem lá 2 milhões de likes. Só que ele não conseguiu 2 votos para aprovar um negócio que ajuda você. Ele não conseguiu convencer lá no plenário 2 pessoas para votar a favor de algo que ia ajudar você. Então o que adiantou ele ter 2 milhões de likes? O que adiantou para você aí, que depende do transporte coletivo, que depende da saúde pública, que depende da educação pública? O que resolveu para você? Você, mulher que é vítima de violência, o que resolveu para você? Ficar dando cenário para esse pessoal, dar palco para esse pessoal que faz barulho. É a galera do barulho. Então é aquilo que eu sempre falo. O Paulinho esteve aqui semana passada e eu estava conversando com ele exatamente sobre isso. De se procurar um caminho, e é mundo, com, eu vou falar um negócio aqui que é sério, com substância, né? A gente falava no interior substância. Você com conteúdo, né? Você ter o conteúdo para poder debater. Quando você fala lá na Assembleia e você faz os vídeos sobre a violência contra a mulher, você não está fazendo só porque é uma bandeira, porque você quer lacrar e tal.
A gente percebe que você está apontando dados, está apontando soluções, está brigando questão da delegacia, dos direitos e não sei o que e tal. Quando você fala da causa PET, você foi lá atrás das caixinhas, agora em casa lá eu já estou na segunda caixinha lotada de tampinhas, né? Que é sensacional, Ana. Então, esse trabalho que a gente precisa, o trabalho com conteúdo. Mas, Ricardo, olha só, a política, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento de transformação da nossa vida, da vida das pessoas. Quando a gente vive a comunidade, vive a sociedade, levanta, trabalha, conversa com as pessoas, olha no olho como a gente está fazendo aqui e acaba recebendo das pessoas o debate, viver o dia a dia, o que a gente faz? A gente recebe essa informação, tem as ideias, processa e fala assim, poxa, o que eu posso fazer através do meu trabalho para uma situação como essa? O que já existe de ferramenta? O que eu posso? Porque também tem muito disso, Ricardo. As pessoas querem reinventar a roda, e não existe reinventar a roda, ela já está lá, ela já existe, né? Então começou lá com a carroça, etc. E agora a gente está falando de carro elétrico, de tecnologia, de pneu, etc. No meu trabalho também não é diferente. As leis já estão lá, os instrumentos já estão lá, mas a gente precisa trazer para a realidade, trazer para a situação agora para 2025, o que as pessoas estão vendo, sentindo e passando. A questão da violência da mulher é algo que está todo dia batendo na nossa... Infelizmente, a violência acontecer e a gente vai dizer, ela não devia existir? Não devia, mas ela existe. E o que eu vou fazer para combater? Quem ela deve procurar? Porque imagina a situação... Falaram, não, eu vou falar com A vai torcer o nariz. Eu vou falar com B vai dizer que é com C. Aí eu vou até C. Quem vai abraçar essa mulher e acolher essa mulher? Então, a informação é importante trabalhar para aquelas pessoas que estão lá confiando no nosso trabalho. Então, a questão a pauta da violência da mulher, todo mundo diz assim, os números não deveriam estar tão grandes. Mas é porque agora as mulheres sabem e elas denunciam. Antigamente, quantas até hoje não sofrem caladas? Então, a gente tem que encampar sim essa bandeira e mostrar para as pessoas que existe solução e que a política é sim um instrumento que vai levar a solução para essas mulheres. Quando a gente visita o Vem Maria, que é aquele equipamento maravilhoso aqui de Santo André de acolhimento das mulheres, dos seus filhos, e que vão levar essa mulher para um tratamento de saúde, para um tratamento psicológico, para receber apoio jurídico sim da Defensoria Pública que tem lá. Então isso mostra que a gente tem que viver a nossa realidade e transformar essa realidade da melhor maneira possível através do nosso trabalho. Os animais não falam. E a gente sempre cuidou dos animais em Santo André. Por que seria diferente agora eu lá na Assembleia Legislativa e levar tudo aquilo que deu certo em Santo André para as pessoas, para o Estado todo, para os 645 municípios do Estado? E a questão da tampinha, que você bem colocou. E, aliás, muito obrigada por participar. Queria agradecer a todos que estão participando, porque, afinal de contas, já foram mais de 1000 caixas distribuídas. E, gente, o pessoal vai lá, retira as tampinhas, continua juntando nas caixinhas. A gente, a semana passada, foi levar a primeira entrega de ração e foi muito emocionante com a turma do Agita, porque são 58 animais que receberam vários pacotes de ração em um mês de coleta, de distribuição e tudo mais, o quanto que a gente conseguiu, o quanto a gente vai transformar a vida desses animais, que não tem condição de falar. Então, quando a gente vê e consegue perceber que o nosso trabalho impacta de verdade a vida das pessoas, isso nos dá um gás danado. E dá vontade de cada vez ter mais ideias e de cada vez levar esse resultado para as pessoas, porque a gente sabe o meio político é um meio difícil, ainda mais para mim que estou começando agora, não tenho medo de dizer isso, de ser mulher, de colocar as suas ideias. Você pensa, o quanto a gente não ouve? Nem deputada, vai ser sempre primeira-dama. Que bom, muito obrigada. Mas tem a Ana Carolina que está vendo as coisas acontecerem e que quer fazer alguma coisa para transformar. Então, a questão da saúde, quando a gente vê o impacto das emendas, dos prefeitos virem conversar com a gente lá no gabinete, de dizer assim, nossa, eu fiquei sabendo que na sua cidade você fez isso, você fez aquilo, aconteceu moeda verde, levando alimento digno, alimento de verdade para cada vez mais pessoas. A questão da sustentabilidade, a gente vê a parte das tampinhas. Uhum. Aliás, essa parte das tampinhas, que sucesso. Quanto plástico não deixou de ir. Outro dia eu tive a oportunidade de ir numa escola e conversar com as crianças.
E a grande maioria das pessoas, Ricardo, isso para mim era algo tão comum e eu tinha esquecido. Porque como estou do lado do Paulo Serra desde 2017, ele enquanto prefeito, para mim é natural saber que a prefeitura paga pelo lixo que vai para o aterro. Certo. E as pessoas, eu falo assim, gente, vocês sabiam que se a gente diminuir a quantidade de lixo que vai para o aterro sanitário, a prefeitura consegue economizar porque ela paga menos para depositar aquele lixo no aterro sanitário e fazer mais coisas através de serviço público? E as pessoas ficaram me olhando e falaram assim, não sabia. Eu falei, então, quando a gente coloca o lixo reciclável e manda ele para onde ele tem que ir, para um plástico, papel, um metal, e ele volta através de produtos e volta também através de dinheiro nessa separação do lixo, e a gente vê que para o aterro sanitário foi justamente aquilo que vai ser decomposto, a gente está ajudando a natureza, a gente está ajudando a economia, e está ajudando a economia da própria prefeitura, que vai sobrar mais dinheiro para investir onde de fato a gente precisa. Olha, é um trabalho sensacional. Eu estava aqui pesquisando as notícias últimas sobre o trabalho da Ana Carolina, porque a gente vem divulgando aqui e tal, e chega um determinado momento que é bem interessante, que até eu, que sou aqui, que bato papo com as pessoas, toco música, faço oração, choro as pitangas, reclamo da vida e tal, falo das coisas boas. Às vezes a gente se perde, né? A deputada Ana Carolina trouxe verba, a Ana Carolina conseguiu mais verba, a Ana Carolina... Chega uma hora que você e tal. No teu mandato todo, até agora, você tem, obviamente, eu sou obrigado a fazer a pergunta desse jeito. Sim. Só você me perdoe porque eu sei que você sabe, mas assim, você tem noção de quantos milhões você conseguiu fazer por seu intermédio de orçamento, de emendas suas, aonde os prefeitos te procuraram, os vereadores te procuraram, as cidades do estado de São Paulo te procuraram e tal, falaram, Ana, dá para a senhora maneira de dizer, dá para a senhora ajudar a gente aqui, dá para ajudar aqui, tem um projeto legal aqui, você tem, o que você apresenta para a gente de números? Olha só, Ricardo, eu sempre dizia, quando veio a ideia de eu ser candidata a deputado estadual, eu sempre imaginei que Santo André e a região do Grande ABC merecia ter tempo sem ter deputado estadual. E quando fala de trabalho de deputado, não afeta em nada, eu também não preciso muitas vezes cumprir, porque ela não me afeta. E aí, o que mais você vai fazer? Bom, vou brigar pela minha região, já falamos aqui no começo do programa. Legal. Qual para a saúde? O município, ele atende como os seus populares? Para estar aqui hoje, nossa, a gente sabe a volta que a gente dá e tudo mais, final de ano, estresse, ataca, a gente está aqui, mas porque eu tenho acesso ao medicamento de alto custo que é fornecido pelo Hospital Mário Covas. Legal. E quem não tem esse acesso? Quem não tem essa condição? Todos nós, a saúde é um direito de todos nós. Eu falo da deputada, de você que está aí, você que está aqui na minha frente, do pessoal aqui. E se não tiver dinheiro, o Estado, o município, para fornecer esse medicamento, como é que faz? Não, mas formar para levar melhorias para a saúde da mulher, tem a lei, olha só. Então, a gente começou no mandato justamente passando a limpo, recebeu mamógrafo, recebeu equipamento de ultrassom, Santo André recebeu, são 44 milhões, aí já respondendo sua pergunta de Santo André, e mais de 60 milhões só para todo o Grande ABC em verbas. E aí a gente tem essa possibilidade. Fizemos a lei, mandamos as emendas, as verbas para os municípios nas áreas que eles estão precisando, conversando com o prefeito, conversando com a população. A gente teve em Diadema, foram 2, 3 inaugurações, início de obra, o Saúde Integrada da Mulher de Diadema, com o prefeito Taca. Em 45 dias, ele revolucionou o atendimento à saúde da mulher, assim como o prefeito Akira em Rio Grande da Serra. Não tem mais fila para mamografia. Então, quer dizer, um exame que é demais necessário para toda mulher e preventivo. Então, olha só, a deputada conseguiu passar limpo a legislação de acesso à saúde da mulher, mandar a emenda para que a mulher tivesse acesso a esses exames, e aí os números falam por si só. Eu que estou com 3 anos de mandato, a gente já conseguiu tudo isso. Imagina se o André tivesse há 8 anos um deputado atuante, há 12 anos um deputado atuante, como a região já não estaria diferente, né? Então, eu fico muito feliz de poder proporcionar essas mudanças para as pessoas através do meu trabalho. E aí,
então, vamos lá, fizemos a lei foi aprovada, o governador sancionou em tempo recorde, fiquei também muito lisonjeada por isso, porque a gente começou lá dia 15 de março de 2023, e em outubro eu já tinha uma lei aprovada e uma lei funcionando. Existe um AME, um Ambulatório de Especialidade Médica de Saúde da Mulher, a carreta, então a gente vê a Secretaria da Mulher, a Secretaria Estadual da Mulher, levando os direitos das mulheres a quem mais precisa. Então, a gente fez parte, nós fizemos, eu falo, não é a Ana Carolina, nós fizemos a escuta da Ana Carolina na região do Grande ABC, ouvindo, conversando com as pessoas, levou essa mudança, e que pouco a pouco eu tenho certeza que vai ser uma mudança que vai atingir cada vez mais pessoas. Então, o trabalho de deputada nesses 3 anos deu a possibilidade da gente atender muitas pessoas com o dinheiro sendo aplicado na prática, porque também não adianta nada, a gente manda o dinheiro e o prefeito não usa o dinheiro, ou não tem projeto para colocar o dinheiro em prática. A gente atende as prefeituras, a gente atende as entidades, com a APAI, por exemplo, de Santo André. No gabinete, a gente tem atendido mais de 20 entidades. O trabalho das frentes parlamentares, a gente está mandando dinheiro direto para a entidade assistencial, que cuida das pessoas que têm uma certa dificuldade, vamos lá, no básico. Imagina a gente agora, na época de Natal, todo mundo com sentimento aflorado. Às vezes passa o Natal, o Ano Novo, começa a correria do dia a dia, mas as pessoas continuam com aquela dificuldade. Os problemas continuam. Continuam os mesmos, exatamente. É só o calendário que mudou. Perfeito. Então, assim, e saber que a gente está fazendo diferença na vida daquelas pessoas que são atendidas pelas entidades, isso aquece muito e dá muita vontade de continuar trabalhando, de continuar representando a região do Grande ABC. A gente esteve em Rio Grande da Serra, mostrando, inclusive, as máquinas de costuras, porque para receber a emenda, Ricardo, não é tranquilo, não. Tem que apresentar projeto, tem que ver para onde vai a leitura, que tem lá o departamento jurídico que está com toda a documentação em dia, digamos assim, para receber o dinheiro. Mas e as entidades lá na ponta? Quando a gente começa a fortalecer o trabalho delas com emenda parlamentar, a gente vê direto a mudança na vida das pessoas, a mudança na vida das crianças, das mulheres, dos idosos, dos jovens. A gente viu compra de computador por entidade, compra de material musical para o ensino musical. Você não manda de máquina de costura para as mulheres, para aula de costura. Você não manda, para o nosso ouvinte acompanhar a linha de raciocínio, você não manda só o dinheiro lá e vem aqui dizer, olha, eu consegui não sei quantos milhões. Você fiscaliza, acompanha tudo direitinho para saber se chegou lá na ponta. Exatamente, Ricardo, porque esse é o terceiro grande trabalho do deputado. É representar, fazer as leis e mandar as emendas, só que não adianta nada, a gente manda a emenda, tá tudo bem, acabou meu trabalho aqui? Não, o que você fez com o dinheiro da emenda? Vamos lá, para que foi aquele valor? Para quem foi? Quem recebeu? Quem foi afetado? Então, eu estou gostando muito de transitar por esse universo, de poder unir as duas pontas. Né? A ponta ali daquilo que muitas vezes para as pessoas é inatingível, inalcançável, fala, tá ali lá em São Paulo, tá ali não lá, que é longe, ainda mais com o trânsito, e essa é uma outra pauta que a gente defende também, a questão da mobilidade. Tá aqui, o governador teve esse final de semana aqui para falar da linha rosa, da linha 20 do metrô, que também essa é uma outra pauta nossa, e para ver a importância do trabalho de um deputado, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente ela tá lá, passeando. Não tá nada, não tá fazendo nada em São Paulo. A gente, no meu vídeo de final de ano, fiz questão, inclusive, de mostrar que tudo aquilo que a gente faz lá na Assembleia Legislativa precisa ter um efeito na ponta. Então, enquanto você mesmo falou, a gente está brigando lá, brigando no bom sentido novo, para não esquecer, a gente está brigando pelo direito das pessoas lá na Assembleia Legislativa, a gente não pode esquecer também de fiscalizar se toda essa briga foi convertida em realidade, essa boa briga foi convertida em realidade lá na ponta para as pessoas. O Paulo Serra falou com a gente aqui na semana passada, estava falando com ele sobre essa história do metrô e tal, o trabalho do governador Tarcísio, que é um negócio sensacional, o Paulinho sendo reconhecido também pelo trabalho dele e tal, essas coisas todas. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, conto aqui uma história, eu vendo você falar, assim, ouvindo você falar e vendo aqui você com a gente, eu me lembro de um comentário que eu sempre faço aqui na rádio, que é o seguinte, falou, gente, vocês precisam tomar cuidado, porque você abre um jornal A, jornal B, jornal regional, jornal local, jornal municipal, sei lá,
E está lá, deputado fulano trouxe não sei quantos milhões de verbas. E eu sempre falo para as pessoas, qual é o impacto disso? Né? Senador fulano trouxe, não sei quem conquistou, o próprio governador, o governador mandou não sei quanto de verba, tal. Qual é o impacto disso? E eu sempre conto uma história, Ana, que é bem interessante, como funciona o nosso Brasil, que eu, no começo da minha carreira, lá no comecinho, lá dos anos 90, bem no comecinho dos anos 90, eu me lembro que tinha a revista Veja, e tinha aquela história das páginas amarelas. Sim. E um dia eles foram entrevistar o presidente do Banco Mundial, se eu não me engano, e perguntaram para ele, e o Brasil, o que o senhor vê assim? Ele falou, olha, nós constatamos no Brasil uma dificuldade. Aí perguntaram para ele qual era a dificuldade. Ele falou assim, tem dinheiro, tem a verba, os caras ficam lá reunidos no Congresso, um tempão, designam a verba. Ele falou assim, o que nós destacamos é que não adianta você colocar o dinheiro lá. E sabe por quê? Porque o dinheiro não chega na ponta. E aí ele deu um exemplo, e eu nunca me esqueci dessa entrevista, onde ele falou assim, o Brasil é o seguinte, se você pegasse todo aquele dinheiro, colocasse em sacos, como se fosse o Papai Noel, subisse no helicóptero, sobrevoasse as comunidades e jogasse o dinheiro lá de cima, você teria mais certeza que o dinheiro está chegando no povo do que do jeito que como funciona o Brasil. Ele falou, o dinheiro vem por gargalos e ele vai parando e não chega lá na ponta. Quando você começou como deputada, eu fiquei observando exatamente isso. O fato de você ir atrás, fuçar, vai atrás, vai lá, vê e tal, e mostra aquilo funcionando. Isso que, quando a Ana Carolina vem aqui e fala sobre computador, sobre máquina de escrever, para a senhora dona de casa, pode parecer assim, máquina de escrever, máquina de costura, computador, aqui embolei tudo numa coisa só. Ainda mais eu nos meus 50. Nós somos da época da máquina de escrever. Da datilografia. Então, o que acontece? Quando a gente, máquina de costura, um computador, algo para isso, algo para uma ONG, para uma instituição, para pai e tal, para a gente aqui, né, tá. Mas para aquela pessoa fez a diferença, porque chegou nela. E eu sempre me lembro dessa entrevista, que no Brasil o dinheiro está lá, o dinheiro sai de lá, o cara vem e faz a campanha dele dizendo... Agora, quando ele mostra, e é o que você está fazendo, e eu acho isso muito legal nos teus vídeos, nas redes sociais, você está mostrando lá o que está sendo feito. Você mostrou lá a troca das tampinhas pela ração, a troca não sei do que por isso, a entrega disso, a entrega... Olha, tá vendo? Está mudando o que o cara falou lá nos anos 90, que era mais fácil pegar um saco de dinheiro no helicóptero e jogar sobre a comunidade, porque você tinha certeza que a distribuição de renda, o dinheiro do governo ia chegar até a pessoa mais humilde. Você está vendo agora, de outras maneiras, como tem que ser. Então, e esse nosso trabalho de fiscalização faz parte do nosso dever de trabalho. E muito impactante isso de dizer, de ouvir isso de alguém que é representante do Banco Mundial, né? Então, enfim, imagina a quantidade de valores que não chegaram na ponta. Então, e o nosso trabalho de formiguinha, que eu falo de deputado estadual, do gabinete, porque os prefeitos vão lá, fazem os pedidos, tem lá o ofício, né, e a gente carimba e tal, e aí o gabinete, a equipe do gabinete vai lá e fala assim, não, olha, tal município precisa disso, tá, então vamos lá, conseguimos a emenda, legal. Usou a emenda? Transformou aquilo? Então, assim, e aquele trabalho que muitas vezes as pessoas não veem, o trabalho de quem está por detrás do computador, vem fiscalizando e me ajudando. Eu queria também aproveitar o período e a oportunidade de agradecer toda a equipe que está comigo e que confia nesse trabalho de transformação, nesse trabalho de mudança, para que a gente possa ir até lá, as entidades, até o município e ver de fato essa transformação acontecendo. E quando você falou da máquina de costura, me lembrou de um assunto muito importante que para mim junta tudo, Ricardo, junta todas as pontas. A semana retrasada a gente teve numa entidade que nós mandamos a emenda e que eles compraram as máquinas de então para fazer ali, então elas estavam fazendo várias peças de roupas, etc. E em Santo André, quando eu comecei como primeira-dama, eu conheci um trabalho incrível de uma ONG aqui de Santo André que chama a ONG Viva Melhor.
Até queria mandar um abraço para todas elas, porque aprendi muito e ainda aprendo. E elas fazem um trabalho onde elas montam os sutiãs para as mulheres mastectomizadas, apesar de ser um direito da mulher, quando ela retira um seio por conta do câncer de mama, de ter a prótese mamária, o silicone, muitas mulheres não podem, por recomendação médica, colocar. E o fato dela ter uma mama e não ter a outra traz problemas de saúde também, até porque altera a estrutura corporal, o peso, etc. E elas fazem uma bolsa para colocar, uma bolsinha, para colocar dentro do sutiã, para que a mulher, até além da questão estética, tenha a questão de saúde também, para que ela se recomponha, para que ela fique com o peso corporal igual, como se tivessem duas mamas. E essas mulheres, né? o equilíbrio, perfeito, o equilíbrio. E essas mulheres, com essas máquinas de costuras que nós conseguimos, vieram aprender aqui em Santo André e estão replicando para as mulheres do outro município, do município vizinho. Então, quer dizer, o dinheiro da emenda que se transformou em máquina de costura, que ajuda na economia dessas pessoas e também ajuda na saúde dessas mulheres também. Isso é muito interessante. E é aquilo que eu sempre falo, gente, é na prática. Quando a Ana Carolina, a deputada Ana Carolina, fala sobre essa preocupação com esse detalhezinho, né, do equilíbrio, para as pessoas que ouvem, pode parecer algo banal, mas para aquela pessoa faz uma diferença incrível. Eu trabalhava uma época numa emissora de rádio e tinha uma pessoa que participava do programa, que era um prestador de serviço da rádio, e ele, nas horas, quando ele não estava na rádio, ele trabalhava de carteiro. E isso há muito tempo atrás. E um belo dia ele me falou, jovem, bem mais jovem que eu, estou com problema na coluna. Falei, como problema na coluna? Falei, um homem forte, assim, o que aconteceu? Não, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu, como carteiro na rua, segurando a bolsa sempre pelo mesmo lado, um belo dia comecei a sentir dor nas costas, não sabia o que era, fui no médico, o médico falou, tira a camisa. Quando ele olhou, ele falou, seu cabide está torto. Ele falou assim, era como se tivesse um cabide torto, você entendeu? Então, eu que me formei em educação física, eu digo para vocês o seguinte, é impressionante a simetria do corpo humano. Tudo tem que estar, porque se você desequilibrar, se você fizer mais exercício na perna direita do que na perna esquerda, você vai ter problema. Você entendeu? O tenista, quando ele treina, você fala, pô, o cara bate com a direita, mas ele tem que fazer uma sessão todos os dias de bater com a esquerda, mesmo que ele bata errado. O objetivo não é bater certo, mas é para não desequilibrar o cabide. Porque se tem problemas durante o jogo, vai começar a ter problemas na hora de efetuar suas jogadas com o passar da situação, isso acaba pesando. Se ela trabalha com digitação, se ela trabalha com atendimento e tal. Que coisa interessante, esse detalhezinho, Ana, que vocês detectaram, que vocês trabalharam. Como isso, eu imagino o impacto que isso provocou na saúde e no bem-estar da pessoa. É verdade, e assim, como bom exemplo arrasta. Começou aqui em Santo André com uma ONG, já está indo para os municípios vizinhos e as pessoas entendendo a importância da ponta, né, desse trabalho de chegar na ponta e o trabalho do cuidado. Né, Ricardo, a gente vê muito, você fala, o deputado estadual, o pessoal em rede social gosta de falar grande, de falar cheio, de números, etc. Mas a gente vai para a rua e vê o brilho no olho das pessoas de falar, eu tive a minha vida. Expectativa de saber no que a gente vai, no que as pessoas falam, por quê, Ricardo? Não, porque eu vou apoiar o Paulo Serra. Agora, eu não sei se para isso, para aquilo outro. Vamos aguardar. Mas eu vou apoiar porque são pessoas que eu gosto, são pessoas que eu acredito, são pessoas que eu sei que estão fazendo a coisa certa. E eu dou esse testemunho todos os dias aqui no programa. Estão fazendo a coisa certa. E a gente precisa aumentar o número de pessoas fazendo a coisa certa. Aquela história que eu sempre falo para vocês, meus amigos, a gente só vai tirar o óleo do copo se a gente colocar mais água, você entendeu? Óleo e água não se misturam, óleo e água não se misturam. Então, não é porque de repente outras pessoas fizeram ao longo do tempo coisas erradas que a gente tem que desistir, a gente tem que continuar na batalha e nós vamos lavar esse copo, nós vamos colocar mais água limpa. Cada vez mais água limpa. É assim que a gente vai, aos poucos, mudando as situações. E você vem para a deputada, você vem para manter o seu mandato. E eu tenho a impressão, Ana, assim, é lógico, tem que trabalhar, então que você vai ter um grande apoio, porque eu converso com as pessoas, é impressionante como as pessoas falam bem de você. É impressionante mesmo. Porque você pega político Beltrano, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tal. Agora de você, que coisa impressionante. A tua agenda positiva, o negócio
Impressionante, Ana. Eu fiquei muito feliz, sabe, Ricardo? Primeiro com a confiança das pessoas. Lá atrás, em 2020, não sei se todos vocês conhecem a história de como eu me tornei deputada estadual. Então, o então prefeito Paulo Serra fez uma pesquisa para saber quem seriam os candidatos com ele, quem as pessoas gostariam de votar para prefeito, caso ele não fosse prefeito. E o meu nome apareceu nessa pesquisa. E ele guardou, bem guardadinho em 2020, e inclusive o pesquisador chegou para ele e falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. E ele falou assim, verdade? Então vamos lá para a má notícia. Olha, você tem um concorrente na cidade, um concorrente de peso e que apareceu bem pontuado aqui nessa pesquisa. Ele falou, mas então qual a boa? Porque se eu tenho um concorrente e tem alguém, um concorrente de peso, ele falou assim, não, é porque você tá lá na mesma casa que ele, que seria eu. Então, apareci lá na vontade das pessoas para cuidar da cidade. E que reconhecimento, né, Ricardo? Porque o trabalho da primeira-dama é um trabalho que muitas vezes fazem a crítica pela crítica, mas é um trabalho voluntário e que ela pode exercer ou não. E eu gostei desse trabalho, de ajudar as pessoas e tudo mais, e ele foi reconhecido pela população a ponto de imaginar que a Ana Carolina, cuidando das pessoas, também teria condição e competência de cuidar da cidade. Então, fiquei muito feliz por esse reconhecimento, e aí ele falou, por que você não começa também cuidando da cidade, aumentando esse cuidado através da representatividade como deputado estadual, já que as pessoas pediram isso. Aí eu pensei e falei, poxa, legal, mas é muito difícil, é muito complicado, enfim. E a gente com criança pequena, a Maria então tinha 6 anos, e eu fui conversar com a Maria Carolina. Olha só o peso disso. Imagina uma criança de 6 anos, falei, olha, então o que você acha da mamãe participar da vida pública igual o papai e tudo mais? Ela, eu acho legal. Eu falei, acho que ela não está entendendo direito, deixa eu explicar melhor. Filha, é o seguinte, o rosto da mamãe vai estar nos lugares, nas fotos, etc. Eu falei, nas ruas, a mamãe vai ter que conversar com muita gente, vai ter que fazer reunião, não vai poder ficar com você o tanto quanto a gente fica hoje. Ela olhou para mim e falou assim, eu gosto disso. Falei, tá bom, então vamos lá, Carolina, Maria Carolina, vamos piorar essa história. Eu falei assim, a mamãe vai trabalhar em São Paulo, se tudo der certo. Aí ela chamava eleição de concurso. Eu gosto de você participando desse concurso, porque o trabalho do papai é um trabalho legal e você vai ter um trabalho só seu, diferente do só ajudar o papai. Eu tô com você. Tanto é que, puxa as fotos da campanha de 22, ela ia um monte, como assim, ela gosta de ir comigo agora nas férias, ela foi comigo, inclusive, em várias entidades. E de ver a força da mulher. Uma criança, uma menina de 6 anos falando assim, você vai ter um trabalho diferente do de só ajudar. Então, ou seja, a Maria Carolina não lembrava, até porque ela era muito pequena, da Ana Carolina advogada, da Ana Carolina professora. E tem na memoriazinha dela, a Ana Carolina ajudando o pai na prefeitura de Santo André. Então, ela fica orgulhosa da mãe ter um trabalho e ter a vontade ali, né, a postos. Então, esse trabalho como deputada estadual foi um trabalho que eu acabei me encontrando também. Estou muito feliz de exercer esse trabalho e de melhorar, conseguir melhorar, aumentar essa oportunidade de melhorar a vida das pessoas, seja através de leis, seja através do envio das emendas, seja através da fiscalização, que isso faz parte, sim, também do trabalho do deputado, tanto do trabalho do governador, a fiscalização do trabalho do governador, dos prefeitos e tudo mais, e da aplicação dessas emendas através das entidades também, que a gente ajuda bastante, mas mais do que isso, o que tem me enchido os olhos de fazer caminhar a cidade, caminhar as regiões do Grande ABC e as prefeituras e olhar nos olhos das pessoas e as pessoas dizerem que o meu trabalho é modificar um bom motivo. Então, isso me dá um gás ainda maior agora para a campanha que se aproxima, né, no próximo ano, em 2026. Então, também aprendi muito na política, né? Então, em ano par a gente fala de campanha, em ano ímpar a gente continua trabalhando, só trabalhando. Ano par é ano de trabalhar e ano sim de fazer campanha e de pedir para que essa confiança se renove no meu trabalho. Sou sim candidata a deputada estadual pela nossa cidade, Santo André, e pela nossa região do Grande ABC, e que, se Deus quiser, tudo dando certo, a gente vai continuar levando a boa... Aqui, bom dia a todos. São várias mensagens, vou resumir 2 aqui. Primeiro do Glauber, bom dia a todos, quero dar os parabéns à deputada Ana Carolina pela admiração, pelo trabalho. Falou em máquina de costura, decidi me apresentar. Sou Glauber, sou restaurador de antiguidades do ateliê Jardins de Manacá,
participando da restauração do acervo mobiliário de Paranapiacaba. Aquele gabinete do prefeito fomos nós que restauramos todo o acervo. Então ele está te dando os parabéns aqui. Nossa, Glauber, bom dia. Muito obrigada até por falar aqui, por saber de você e de todo o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho e, de fato, o trabalho de restauração, porque, Glauber, eu imagino o quanto você não ouve das pessoas. É antigo, joga fora. É uma coisa que eu falo muito em casa. Hoje em dia, as coisas estão muito descartáveis. E não é assim, não pode ser assim, né? Então, certos ofícios, certas profissões, atividades, o sapateiro, a costureira, etc. Isso mostra que as coisas não são descartáveis. E parabéns pelo trabalho em Paranapiacaba. É uma região que a gente gosta muito. Nossa, nem fale. A Janete, que está em São Paulo, cidade de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, na Vila Granada, ela diz aqui: Ricardo, amigo, estou aqui acompanhando esse bate-papo gostoso com a deputada Ana Carolina Serra. Ela me parece sempre muito atuante à frente de projetos em benefício de um todo. Admiro muito o trabalho dela, tenho orgulho de ter votado em uma pessoa que faz a diferença, conhecê-la através de vocês aí na rádio, né? Diz aqui a Janete Margini, da Zona Leste. Acompanhar nosso trabalho. Sim. Porque às vezes as pessoas votam e falam, votei, tá lá. E se trava o bom debate, o bom diálogo. Eu não tenho a condição de saber de tudo o que está acontecendo, você na Zona Leste de São Paulo, o que a gente pode fazer para melhorar, com quem que a gente pode conversar, né? São Paulo é uma cidade gigantesca e que tem também ali as subprefeituras e o que a gente pode fazer, região. Ana, é um prazer enorme, somos reféns do tempo, até estouramos o tempo aqui, mas é que o papo é muito bom. Meu muito obrigado e eu queria que você possa voltar para a gente bater mais papo aqui na Rádio ABC. Ricardo, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo bom papo aqui, a todo o pessoal da Rádio ABC. Eu sei que os horários são complicados aqui da manhã, não dá para estar da forma que eu gostaria sempre aqui na Rádio ABC, mas eu faço questão de estar presente, principalmente agora no final de ano, prestando contas, Ricardo. Eu falo que é algo que eu fazia desde quando era primeira-dama, fazendo os cafés solidários, prestando contas de tudo aquilo que as pessoas depositaram de confiança, de itens, de alimentos que a gente sempre arrecadou aqui na cidade e para onde esses itens foram, quem são as pessoas que receberam. E agora, no meu trabalho como deputado estadual, ele também não é diferente. Esse ano foi uma prestação de contas, inclusive, diferente, porque a gente lança questão de levar essa caixinha para vocês, porque juntar garrafa PET como moeda PET aqui em Santo André é muito complicado, Ricardo. Não, imagina. Traz um volume muito grande de garrafa e com a tampinha a gente conseguiu seletiva de lixo e, mais do que isso, um impacto importante na vida dos animais que mais precisam da nossa, mais abandonados, e fortalecer o trabalho desses protetores que estão lá, assim como o pessoal da turma do Agita, que estão lá com 58 cachorros, lembrando que agora no final do ano, por conta dos fogos, tem mais animais abandonados, o pessoal vai viajar, se esquece, e essa campanha continua. Então, olha só, a gente une a prestação de contas, une ideias novas que vão justamente, moeda PET, a gente falou aqui, né? Ninguém inventa uma nova roda, a gente melhora a roda. O projeto Doe Tampinhas sendo melhorado, levando mais ração para os animais que não têm essa condição de falar, ajudando o trabalho dos protetores e com você aí também participando da vida política, da vida pública da nossa cidade, da nossa região. Essa é a grande corrente de bem que eu gosto de dizer, Ricardo. E já também sei que falo bastante, assim como você, desejar um Feliz Natal para todos aqui da região, todos os ouvintes, e que o trabalho agora em janeiro também não vai parar, vai continuar. Ana Carolina, muito obrigado por acompanhar. Muita gente já está ouvindo o rádio. Como é que acompanha você na rede social? @Ana Carolina Serra. Ana Carolina Serra, no Instagram, no Facebook. No Facebook e nas redes sociais. É um instrumento muito importante, Ricardo, porque tem lá os directs, as mensagens. Sim. E pode mandar e entrar em contato com o pessoal do gabinete, com ideia, com crítica, com sugestão. A gente vai lá e tenho certeza que o pessoal vai ver o que dá para fazer de melhor. Ana Carolina Serra falou com a gente aqui. Ana, parabéns pelo trabalho, Feliz Natal e um próspero ano novo para você e para toda a família, viu? Para todos nós. E assim a gente encerra o nosso papo aqui na Rádio ABC hoje. Eu volto amanhã às 7 da manhã e já tem o Vitor Neto aqui com todo carinho. Ana Carolina esteve com a gente aqui batendo esse papo gostoso na Rádio ABC. Valeu, gente! Bom dia, ABC, com Ricardo Leite. Ricardo Leite.